por fim, 3 grandes ações prioritárias se identificaram, quer dizer, a partir da proposta lá de Rogério, que a gente identificasse 3 ações prioritárias a partir da discussão. Então, uma seria elaborar uma melhor comunicação com os nossos interlocutores, público, patrocinadores, espaços políticos, gestores, instrumentos políticos e imprensa. Uma segunda, mapear e considerar a cadeia produtiva de dança. E uma terceira, estruturar um plano estratégico do segmento, através da reivindicação, por exemplo, de cursos de qualificação para a utilização dos mecanismos de planejamento. Então, a partir disso, Sonja fez uma proposta que, apesar das diferenças de lógicas, né, de linguagem, na abordagem desse planejamento, na elaboração do pensamento, as ferramentas do SEBRAE podem ser úteis para a estruturação de um plano estratégico. Então, ela propõe que o Panorama dê continuidade à parceria com o SEBRAE para a produção de oficinas ou cursos para adequar-se às nossas questões e poder pensá-las dentro das ferramentas que o SEBRAE tem para oferecer para nosso planejamento. E aí, fazendo um ajuste ou um complemento a essa proposta, Rogério falou que nessa ocasião, então, deveria estar contemplado a discussão do setor, né, que é o conteúdo que a gente leva, mais ou menos como a gente está fazendo, mas no nível inicial, introdutório, nos GTs, né, de explicar a situação, né, mostrar o que é em cada questão do setor, para que eles, então, fizessem uma capacitação de estratégias de planejamento. E Marcos ainda complementou que seria necessário, nessas oficinas, dar um foco na questão da comunicação, para que a gente pudesse usar melhor os espaços de interlocução. Foi isso. Obrigado. Olha, eu acho que nós estamos no momento em que a gente pode perceber que a adequação das linguagens, do vocabulário próprio utilizado, das metodologias, das formas de pensar a dança entre o setor econômico e o setor artístico, ainda tem muito que se acertar para que essas parcerias realmente possam fluir de uma forma tranquila. Eu imagino que isso não vai ser uma coisa que vai ser resolvida a curto prazo. Eu acho que é um diálogo que nós temos que continuar mantendo e acertando essas diferenças de forma de trabalhar e de pensar a economia da dança, e que esses 2 primeiros dias já apontaram para várias coisas, dá vontade de dar pitaco em todos os grupos de trabalho. E nesse sentido até queria perguntar para a Anaíse, a gente vai colocar isso no blog, esse blog vai ser passível de comentários para as pessoas acrescentarem mais, porque eu acho que as discussões foram assim um ponto inicial e tem muita coisa a ser dita ainda, tanto por todos nós como pelos nossos colegas, a respeito de cada um desses assuntos. Quando eu fico aqui até ansioso, querendo pensar, não, mas faltou falar isso, faltou. E eu acho que todos nós devemos ter essas ansiedades em relação a todos esses diferentes pontos. Então eu gostaria de pedir que assim que o blog for colocado no ar, que as pessoas também complementem cada um dos grupos de trabalho com outros dados, com outras opiniões. Uma análise da situação do mercado de trabalho brasileiro e internacional e das estratégias de desenvolvimento possíveis para a dança brasileira. Bom, nós temos aqui 3 convidados internacionais e um convidado nacional aqui do SEBRAE. Eu gostaria de pedir que os 3 viessem, os 4 viessem aqui para a mesa, além da presença que eu gostaria de salientar que no nosso programa, quando ele foi impresso, nós não estávamos com o nome da Teresa Rocha, que está na lista que foi entregue para todo mundo desde o começo do seminário e enviada por e-mail, mas não estava aqui no programa do festival que eu estou lendo aqui na minha mão.
Então eu gostaria de chamar a Natasha Mello, o Thiago Bartolomeu, o Panaíba Gabriel, a Tereza Rocha, Carlos Cavalcante, desculpa, Carlos. Eu acho que seria interessante, talvez, Natasha, que gostaria que você talvez começasse. Nós temos aqui uma perspectiva europeia, uma perspectiva latino-americana, uma perspectiva de Moçambique, ou talvez africana, não sei muito bem como você vai fazer, uma perspectiva carioca e uma perspectiva do ponto de vista mais empresarial. Eu acho que talvez a gente pudesse começar olhando um pouco para a Latinoamérica e Brasil, e depois olhar para África e Europa, e depois chegar na questão do planejamento de uma forma mais técnica. Bom dia. Eu quero agradecer muito o Panorama, eu quero agradecer, eu estou aprendendo muita coisa, eu acho que vai ser assim um disparador e eu já vejo continuidade no trabalho nesse sentido. Estou muito contente. Eu também quero agradecer o Centro Cultural da Espanha de São Paulo por ter propiciado a minha vinda. E bom, há montes de pessoas aqui no público que fazem parte desta rede, então também queria dar espaço para essas pessoas, para também colocar a experiência de vocês na rede, que eu acho que é muito importante. Eu pensei que seria interessante, já que a gente está falando da economia da dança, mostrar um modelo de trabalho da rede e a metodologia, porque tem a ver com bastantes coisas que a gente vem colocando na mesa e que vem desenvolvendo aqui. Também seria interessante ver como que este modelo que a gente está propondo repercute, ou pode... Repercute em portunhol ou em português? Não, tudo bem. Vocês dão uma... ou pode repercutir na economia justamente da dança e nessa economia como processo social, né? Que a gente está focando aqui. Eu gostaria de recordar a rede, recordar como também, a partir de que necessidade que a rede começa como processo organizativo. Nós tínhamos principalmente uma situação de isolamento e falta de troca cultural na região. Nós tínhamos uma organização e uma profissionalização da dança muito dispar no continente, e nós tínhamos também escassos modelos participativos a nível organizacional que trabalhassem com o desenvolvimento do setor. Então, esses três fatores, aí esse molotov estranho, fez que a gente decide ou escolhe a forma de trabalho em rede para ajudar a romper com esses três padrões que estavam se dando. A Helena falava o primeiro dia que os dados não são objetivos. As metodologias de trabalho e as formas organizacionais também não são objetivas. Acho que as formas, as diversas formas também de olhar para a economia e olhar entre as relações entre metodologia, forma organizacional, economia, o processo econômico que a gente está colocando, também temos muito a pensar o que a gente está escolhendo dentro disso. Nós começamos, para romper essa relação desses três padrões, começamos propondo favorecer encontros, favorecer sinergia entre os diversos atores que estavam se vinculando com a rede. Nós começamos a propor ferramentas, modalidades e espaços associativos de trabalho, e nós começamos a tentar ver o que era esse espaço de encontro entre novas formas de organização social e novas formas de desenvolvimento artístico. Hoje eu gostaria de pensar também nesse encontro entre essas novas formas de pensar a economia da dança dentro destas relações aqui. A pergunta que movia a gente naquele momento não era, como a gente falou também a primeiro dia, a pessoa do Sebrae, que foi bem interessante, que ela coloca que dança, quanto custa e quem paga. A pergunta que naquele momento mexia com a gente muito forte é que dança e a quem lhe importa. Nós não sabíamos
acho naquele momento que estávamos muito perto dessas outras perguntas que foram colocadas aqui o primeiro dia. Pensando desse jeito, acercando-nos a quanto custa, quem paga.